acho também que esbarra, assim, além da questão de, assim, de ser um assunto que a gente entende por muito íntimo, então, vai ali, né? Como que eu vou dividir uma coisa que é tão íntima minha que malemar eu falo comigo mesma de Sim. forma técnica com alguém, né? Porque eles, de Uhum. certa forma, entendem a gente desse outro lado da mesa, tipo, tá, ele é um profissional, como que eu vou falar disso? Talvez não seja com ele, talvez eu deva falar com outra pessoa, né? Tem essa questão. Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Oi, eu sou Adriana Pena. Eu sou a Adriana Schelligan e você está de novo conosco no Dri ao quadrado. Dri, quem a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre sexualidade e paciente oncológico, um tema que é muito importante e tem duas pessoas maravilhosas que vieram para esse papo com a gente, a doutora Lorenza Silvério e o doutor Edson Ferreira. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e tentarem explicar um pouquinho por que que vocês estão aqui. Começar pela Lorenza e depois o Edson. Obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, Adri? Isso. Obrigada vocês por me convidarem. Com certeza é uma honra estar aqui e dividir com vocês duas, né, a experiência da Hemato e também com o Edson. Eu sou reumatologista, né? Então a primeira pergunta é: o que que eu estou fazendo aqui de gaiato, né? Recentemente eu terminei a minha pesquisa do doutorado, que era a respeito de sexualidade e, claro, com foco nos pacientes da reumato. Mas a gente entendeu que os pacientes compartilham algumas dores em comum da reumato, e por isso eu estou aqui também para conversar com vocês sobre. Obrigada. Bom, Edson. gente, Edson. primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que é tão importante, que é a questão da sexualidade. Muitas vezes existe uma demanda de tratamento da doença e a gente para de olhar para o câncer, para de olhar para a pessoa, né? Para olhar só para o câncer. Então, é muito importante que a gente esteja discutindo isso e eu fico feliz de contribuir. Eu sou médico ginecologista, trabalho dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, então sexualidade é uma coisa que aparece muito no dia a dia do consultório, são questões que as pessoas acabam trazendo e eu espero que a gente possa desenvolver aqui um bate-papo bem legal sobre o assunto. Ótimo, que bom. Muito bom, muito bem. Eu queria começar perguntando, a gente estava conversando fora do ar, a gente sempre tem essas conversas fora do ar, elas sempre a gente puxa o que vai falar aqui, né? E eu estava falando para a Loreza que eu acho que é super difícil a gente fazer uma pesquisa científica de fato sobre sexualidade e como é que a gente mede tudo isso. Então eu queria que você falasse rapidinho assim, como foi o doutorado e né, o que que você fez de pesquisa dentro do doutorado, como foi isso? Conta um pouco pra gente. Conto com prazer. Então, assim, né? Existem algumas ferramentas para a gente mensurar ou quanto a pessoa sofre com isso, ou quanto essa visão de sexualidade, né, como um todo, tudo que envolve, mas óbvio que essas ferramentas também têm algumas limitações, mas é uma forma um pouco mais tangível da gente classificar esse sofrimento e poder dizer, olha, essa pessoa tem disfunção ou essa pessoa não tem disfunção. E aí são alguns questionários. Na minha pesquisa, eu usei um questionário que chama FSFI, usei também o QSF, que é um questionário brasileiro, e usei o FSDS, que também é um questionário que avalia sofrimento. E nesses questionários tem várias perguntas, um questionário diz respeito aos últimos 6 meses de vida da pessoa e os outros dois das últimas 4 semanas. Então ele vai abordar desde se você tem interesse, se você sente desejo, se você tem dor, se você tem lubrificação, se você tem excitação. Então são perguntas que o paciente consegue responder sozinho, então isso é o que a gente chama de formulários autoaplicáveis, que a pessoa consegue ler e ela mesma consegue responder sem ter a ajuda de alguém, o que é muito importante, né? Porque algumas pessoas de fato não se sentem confortáveis para responder isso na presença de outra pessoa, muito embora eu tenha optado por aplicar eu mesma os questionários para as pessoas, né? E aí, além dessas avaliações, a gente também fez perguntas
de 0 a 10 do quanto cada coisa impactava na vida daquela pessoa. Então, o quanto o seu tratamento impacta, o quanto você saber que você está doente impacta, o quanto o seu parceiro saber que você está doente impacta, quanto você está satisfeita com o seu corpo, quanto você está satisfeita com o corpo do seu parceiro. Que nota você dá para o seu relacionamento? Então, a gente tentou, de alguma forma, colocar tudo isso em métricas tangíveis para a gente entender e raciocinar em cima disso, né? E aí, além disso, a gente avaliou outras características, digamos assim, né? Tanto do ponto de vista sociodemográfico, que são as características de vida mesmo do indivíduo, renda, escolaridade, onde ele mora, profissão, etc. E também aspectos relacionados à doença, para entender, será que quem tem doença mais longa, de mais longo tempo, sofre mais? Será que determinados medicamentos impactam? E aí você cruza todos esses dados para entender o que, que tem relação com o quê. Então, a maior delicadeza mesmo da pesquisa em si, que eu achei, né, na minha experiência pessoal, e obviamente eu posso falar só dela, é que o tema por si é o fator mais sensível. Então, Sim. a grande questão é discutir o tema, né? E na maioria das pessoas, a partir do momento que você consegue acessar, vai tudo Uhum. bem, né? Então, o primeiro grande bloqueio, assim, da minha pesquisa foi aceitar participar. Eu acho que essa seria a primeira pergunta que eu ia fazer, que eu entendo que a grande dificuldade do profissional com o paciente é dar um start na conversa, né? Uhum, Muitas vezes você está, vamos dar um exemplo, a gente tem pacientes jovens com doenças como linfoma Hodgkin, que é uma doença que, na grande maioria, é na segunda, terceira década de vida. Então, é quando está acabando a formação acadêmica, ou está para casar, ou está para constituir família. E aí tem todas as questões, não só, que aí pode ser, essa pergunta pode ser para os dois, né? Tanto a questão uhum, da sexualidade em si, mas também de planejamento familiar, né? Que isso também é uma questão muito peculiar, que, na realidade, quando a Dri, você me corrige se eu estiver errada, mas é mais fácil, às vezes, a gente discutir a questão do planejamento familiar, Muito mais. congelamento de esperma ou criopreservação de óvulos, do que falar da sexualidade. Porque, eventualmente, você tem um casal, a noiva ou o noivo está doente, mas eles não planejam filhos, mas aí essa discussão morre e não se fala da outra parte, uhum. né? Isso é bem interessante, Adriana. Quando a gente pensa em planejamento reprodutivo, é relativamente fácil de ser discutido, mas isso também está na mão de profissionais altamente competentes como vocês. Infelizmente, a gente ouve de outras pacientes que passaram por especialistas que nem tocaram no assunto. Uhum. Mas eu acho que a grande diferença do aspecto de discutir planejamento reprodutivo e discutir sexualidade é que a sexualidade ainda é um tabu, ainda é um Exato. obstáculo, e muitas vezes a gente ainda está numa situação até desconfortável com algum aspecto da nossa própria sexualidade, e isso pode Exatamente. se transpor na consulta com a outra pessoa. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu brinco, né? Todo mundo que vai conversar sobre sexualidade invariavelmente tem que fazer terapia para lidar com as É, suas questões sexuais primeiro, para depois poder conversar sobre sexualidade com as outras pessoas de uma perspectiva mais técnica, mais distante. Eu não quero que as suas práticas sexuais sejam as mesmas que as minhas, mas que eu possa te ajudar dentro do que é a expectativa em relação à sua função sexual, para que isso aconteça de uma maneira mais confortável, para que isso aconteça de uma maneira mais alinhada com os seus valores, com os seus princípios. E uhum. conversar sobre isso requer tempo. Eu brinco muito que quando a gente atende, mesmo fora do contexto oncológico, pacientes, por exemplo, na peri, pós-menopausa, eu falo que sexualidade, se a gente não conversar, não chamar para conversa, ela vira a queixa de maçaneta. Quando a paciente encosta na maçaneta da porta e diz assim: Ah, só tinha mais uma coisinha que eu queria perguntar. Ô, Aí você vai ter pequenininha. que voltar, exato. Mas Você eu vai achei ter que interessante, você voltar falou e discutir isso. É. falou Pode de falar. terapia. Terapia todo mundo devia fazer, né? Independente se você vai ou não É. discutir sexualidade.
até porque, como a gente tem uma especialidade especificamente que muitas vezes lida com peculiaridades da vida e da morte muito próximo, né? É, todas essas questões no dia a dia, no final de uma semana, às vezes é muito puxado, e eu acho que, acrescentando que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Mas, enfim, voltamos. Você sabe que você falou que é a Concordo dificuldade de falar integralmente. sobre sexualidade, eu acho que passa por várias coisas, né? Claro que passa pela nossa experiência, né? E passa pela experiência do mundo de que a sexualidade sempre foi um tabu, e nós estamos em 2025 segue, né? A gente não conseguindo falar sobre isso. É, e eu sinto que passa assim, porque é isso, né? É uma conversa longa. E aí a Uhum, gente tá lá, por exemplo, eu tenho dois contextos muito diferentes. Eu atendo no SUS, onde eu atendo numa manhã 15, 16, 17 pacientes com leucemia. E aí e se o paciente não traz a queixa, muitas vezes você não dá conta de uhum, abordar a queixa. E tem o contexto do consultório que é muito diferente, que você tem tempo e tal. Mas eu sempre tenho uma coisa que é assim, o paciente começa o tratamento comigo, vai fazer quimioterapia, eu tenho uma lista de coisas que eu digo para ele, pode, não pode, ele uhum. ou ela. E aí tem uma das coisas que é assim, ó, é sexo é com preservativo enquanto estiver fazendo quimioterapia, eu não quero saber se tem parceiro único, múltiplos, não Isso, é a isso. questão, você precisa porque a outra pessoa pode ter alguma coisa que nunca foi um problema para você, e a hora que você começa a fazer quimioterapia, você pode vir a desenvolver né, uma infecção sexualmente transmissível, enfim. E aí, a hora que eu falo disso, já é. Né? Tem os Não, pacientes, é porque os a pessoa homens, tem que os. entender que não é julgamento. A gente não está Exato, julgando. Não é julgando. Para mim, o que mas. você vai fazer ou não vai fazer, ou deixar de fazer, não é essa questão. A questão é a segurança, né? Nesse caso que você É. está falando, e eventualmente dar a deixa para que a pessoa possa se abrir. Ela E pode eu querer, sempre ela pode acho não que. querer. Eu sempre acho que esse assunto aí eu vou abrir, a pessoa vai, mas a maioria é assim, dá uma risada, toma um susto com a intervenção. Os homens são os que mais falam e toca o barco e segue não querendo falar Uhum. daquilo comigo. E algumas mulheres é assim, numa próxima consulta não vem com o marido, sabe? E daí consegue Isso. puxar um assunto assim, olha, ou Uhum. então Mas tem uma tudo coisa bem também, de, né? Tudo bem também. é, Ela que tá talvez se ótimo, sinta entendeu? mais confortável porque tem alguma coisa que ela até queira conversar para poder entender ela, no Uhum. caso, a mulher, para que depois possa resolver em casa, não sei. Mas é bem difícil. É bem difícil a gente. E eu acho que é uma coisa que é isso que o Edson falou, não tá no nosso script, assim, sabe, Não, do dia a dia. E quando a gente não, decidiu fazer esse treinamento, podcast, né? Falta é, treinamento. falta Eu, treinamento. eu acho também que esbarra assim, além da questão de assim, de ser um assunto que a gente entende por muito íntimo. Então, vai ali, né? Como que eu vou dividir uma coisa que é tão íntima minha que malemar eu falo comigo mesma de Sim. forma técnica com alguém, né? Porque eles, de Uhum. certa forma, entendem a gente desse outro lado da mesa, tipo, tá, ele é um profissional, como que eu vou falar disso? Talvez não seja com ele, talvez eu deva falar com outra pessoa, né? Tem essa questão. E tem a questão de que, diante do cenário da gravidade que os nossos pacientes enfrentam, e aí a gente está falando em especial de vocês, né, assim, de pacientes que estão realmente entre a cruz e a espada, né, porque ninguém recebe um diagnóstico de câncer como recebe de uma outra doença, né, Sim. então o próprio câncer em si tem um peso diagnóstico de enfrentamento da morte que eu acho que é muito mais imediato do que qualquer outra doença, né? Porque a primeira coisa que você pensa na minha cabeça, quando você recebe um câncer, é caraca, eu posso morrer, né? E Uhum. talvez você não É. pense isso assim de forma tão óbvia em outros diagnósticos. E Uhum. aí, essa dimensão da sexualidade, ela se apequena. Parece até injusto você querer conversar de um mínimo aspecto que está te Uhum. incomodando, porque parece que ele não é grande o suficiente diante do cenário, né? Então, às vezes, eu tenho a sensação também que as pessoas colocam isso assim, tá, não, tudo bem, é uma questão, mas não é uma questão tão importante assim, né? E aí, voltando para a gente, enquanto profissional, acho que daí a gente também acaba fazendo isso, que é eu preciso pensar no tratamento, eu preciso fazer as melhores escolhas, eu preciso fazer esse cidadão ter qualidade de vida ou ter menos efeito colateral ou nananã.
e aí às vezes a sexualidade vai aí para maçaneta, que eu amei esse conceito, né? Do tipo, É, se der a gente fala, se der tempo ou se vier, mas a gente É. não busca de forma ativa, né? é. Ô, Acho Lourenço, eu que queria tem fazer dois uma. pontos. Ah, Ah, não, pode desculpa, falar. Adri. Não, só ia Não, vai. ressaltar dois pontos que vocês trouxeram. Acho que a Adriana comentou que na hora da conversa tem algum momento em que eu falo sobre isso, e eu acho que isso é uma dica que funciona para todo mundo. Organizar em cada momento Uhum. das consultas, mesmo que você não tenha muito tempo, mas separar algum dia para falar sobre esse assunto. Então, eu tenho, sei Uhum, lá, 15, 20 minutos para conversar com uma pessoa por vez. Esses primeiros 15, 20 minutos eu vou cuidar dessa parte especificamente, e da próxima vez eu vou usar esse tempo para discutir um outro assunto e no roteiro colocar a questão da uhum, sexualidade. E acho que o que a Lorenza trouxe também, de que muitas vezes eles acham que, eu vou falar sobre sexualidade quando a gente está discutindo o risco de morrer. Isso acaba sendo uma consequência daquela visão distorcida do conceito de saúde, né? Muitas vezes, uhum, saúde é só ausência de doença, e na verdade não, é uhum, um estado de completo bem-estar uhum. físico, psíquico, social, e a gente precisa encorajar as pessoas a discutir todos os aspectos de saúde, mesmo que eles não estejam diretamente relacionados a esse risco de morte. Não Uhum. é? E é engraçado Bárbaro. porque outros aspectos da saúde a gente conversa assim, né? Na consulta, assim, É, tranquilamente, assim, atividade física, tem que manter fazendo, tem que comer bem, tem que procurar uma nutricionista. Então, todos, como tá em casa, como é que tá seu, né? Como é que você tá sentindo? E eu puxo muito essas conversas, como você está se sentindo? Como foi né, esse último mês que a gente não se viu? É, a última conversa que a gente teve, como é que te impactou? Eu sempre tento, e o que eu faço no sul, né, o que eu faço muito grande na minha área é leucemia mieloide aguda, que é uma doença que, infelizmente, assim, sobrevida em 5 anos é 25, 30%. Então é uma doença muito difícil no dia a dia, né? E que é isso, tem muitas camadas de conversas, e aí eu acho que essa da sexualidade acaba que, como você está sentindo, tô me sentindo bem, beleza, segue o barco, e talvez a gente devesse ter, de fato, assim, um questionário, que nem a Lorenza falou, sabe? é. Tá tudo Mas, bem com você sexualmente? Tá, então vamos ver, responder esse aqui rapidinho. Toma aqui, vai lá responder, daqui a pouco a gente conversa. Para daí a gente entender, porque uma coisa que eu ia perguntar para Lorenza é assim, o que que você acha que mais impacta? Porque acho que tem uma diferença do paciente reumatológico para o oncológico da hemato, que é uma coisa da cronicidade. Então, Uhum, tem algumas doenças hematológicas que a coisa é mais aguda, entre aspas, porque assim, fica 6 meses fazendo tratamento. A gente tem tido cada vez mais a possibilidade de fazer tratamentos longos, onde o paciente fica, às vezes, a vida inteira tomando um remédio, fazendo um tratamento, ou doenças que vão e voltam muitas vezes, e aí são períodos mais longos. Mas a reumato, de fato, assim, uma paciente que tem, eu sei que a sua tese foi numa doença específica, uhum, mas a reumato, por exemplo, uma paciente que tem uma fibromialgia ou que tem uma artrite reumatoide, são anos, décadas de convivência com aquela uhum, doença que é um pouco diferente. A gente até tem oncológicos, né, que vivem décadas convivendo de fato com a carga de doença. Mas eu queria saber quais são, assim, as coisas que impactam mais na sexualidade, né? Porque a gente fica imaginando que, assim, talvez seja a aparência, então perdeu o uhum. cabelo, emagreceu muito, talvez seja de fato libido, talvez seja, sei lá, eu acho que né, o parceiro que não dá conta de tudo aquilo ainda tem que Uhum, dar conta da sexualidade. Então, assim, uhum. o que que você acha no que você fez que é o mais, são as queixas É, mais importantes, assim? a imagem corporal, sem dúvida, assim, tem um formulário específico que avalia a imagem corporal, mas uma forma muito simples da gente avaliar é a satisfação mesmo que a pessoa tá com o corpo dela, né? E o processo de adoecimento, ele escancara algumas fragilidades que a gente tem justamente por isso, né? Então, quer dizer, se com o cabelo a gente fica reclamando e quer ter o cabelo da outra e não sei o que lá, imagina sem, né? Então, e aí a pele, as feridas, né? No caso, né, das doenças da reumato tem muito. Então, a percepção de imagem, tipo, pô, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, ter ganhado peso por causa do tratamento. Então, isso impacta muito. A segunda coisa é a perda do desejo mesmo, né? Tanto do desejo ativo dela se sentir, né, uma pessoa desejante, quanto dela ter o desejo receptivo, tipo, a pessoa investir.
E aí, nesse cenário, tem uma outra dificuldade que é a comunicação dos pares, né, das parcerias. Então, nem sempre a pessoa consegue dizer que deseja, né? E aí, dentro de novo desse cenário de fragilidade, como eu vou manifestar meu desejo sendo que tem alguém doente? Então, cria-se uma dificuldade que às vezes não existe, porque você, de repente, poderia, né, manifestar seu desejo e ter uma receptiva boa, né? Então, entra também nesse tabu de dá para cobrar, dá para conversar, será que Isso. é certo eu falar, né? E Tem acho que o um pouco Edson de deve culpa, perceber né? A pessoa muito passa de por uma culpa. sensação de sim, o parceiro que não está doente, culpado porque tem desejo, quer ser satisfeito e não Sim. consegue, a parceira doente que não dá conta do recado e se sente culpada porque e o relacionamento eventualmente pode realmente É. se romper. E aí tem uma outra nuance também que eu acho interessante da gente discutir, depois eu queria passar a bola para o Edson, que é essa questão da sexualidade, né, ser muito mais abrangente do que o próprio ato sexual em si. Mas as Sim, pessoas têm para elas que se, por exemplo, não tiver penetração, não tivemos relação sexual. E aí tem uma exato. limitação gigante de entender como que eu posso desfrutar a minha sexualidade se eu não quiser ter uma relação, ou não estiver confortável de ter uma Uhum, penetração, né? E às vezes as pessoas não discutem isso, porque elas não entendem que isso pode acontecer, nem sabe, né, dessa possibilidade. E aí, para complementar a pergunta e encerrar, que é a outra questão, que é do próprio tratamento em si, por conta dos efeitos colaterais, né? Então, eu li, assim, da população de vocês em especial, que é a questão da fadiga que vem com o tratamento, da Fadiga. sensação de cansaço, que é muito esgotante, que está ali listado como um dos maiores desafios assim, na população de vocês. eu queria aproveitar esse tema só para fazer um gancho, porque eu fiz oncologia também, né? Eu faço hemato e faço onco. E eu me lembro que não tinha ideia, eu fui me dar conta num caso, uma vez que me chamou muita atenção. Eu trabalhei 22 anos no INCA. E quando eu era residente, foi isso já bem no início da minha carreira, que eu estava passando pela ginecologia, na oncologia ginecológica, né? Uhum. Uma paciente veio se queixar comigo que o marido não queria mais ter relação. Eu, ela veio espontaneamente conversar. Eu fui tentar entender o que que era. E aí me chamou a atenção porque ele simplesmente disse para a esposa: eu não vou mais ter uma relação com uma mulher oca. Ela tinha feito uma esterectomia, tinha feito um Vertimes, uma cirurgia bastante extensa, então ela tinha tirado o útero, as trompas, o ovário, e para ele Colo, ela era né? uma mulher oca. Olha que loucura! Então eu me lembro que quando ela me contou, ela chorava e tudo, e eu não conseguia entender na minha cabeça, obviamente que a gente é formada de uma outra forma, uma pessoa era simples, humilde, e não era um preconceito contra a mulher, para ele, ela não era mais mulher, ela estava vazia. Isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Então, assim, para tentar entender como é que o outro vê a questão do relacionamento sexual baseado nas suas crenças. Então, ele era uma pessoa muito simples, que para ele, a mulher que tirava a trompa, os ovários, o útero, etc., não era mais mulher. Então, ele não queria mais ter relação. E acabou o casamento. E não é só o simples, né, Dri? Porque tem outras coisas que a gente não se dá conta dentro do nosso ambiente da Hemato, que são coisas mais a fundo ainda, né? Eu tinha um paciente uma vez que ia fazer transplante de medula halogênico. E o transplante de medula halogênico, quem era a doadora era a irmã dele. Hum, E a esposa dele estava muito incomodada com aquilo tudo, ela tinha muitas dúvidas, e ela vinha fazer muitas perguntas, e ela nunca estava satisfeita, assim, eu via que ela saía da consulta angustiada, e aí um dia eu falei para ela, vem sozinha na próxima. A gente vai marcar um dia para você vir só você. Nós vamos conversar sobre tudo que você está aí angustiada. E eu não faço transplante, então vai para outra pessoa. Mas nas consultas, óbvio que comigo o relacionamento era outro, porque eu tô ali há um tempão cuidando daquela Uhum. pessoa. E aí um dia ela sentou na minha frente e falou assim: eu fui ler que as células do meu marido vão passar a ser femininas depois que o meu, né, a minha cunhada fizer a doação. E aí eu não tô conseguindo entender o que vai acontecer.
E era uma pessoa bem esclarecida, mas é isso. É muito difícil de você entender como que eu vou receber um monte de célula de uma pessoa de um outro sexo. E aí vocês estão me dizendo que para eu saber se o transplante deu certo, a gente vai fazer um exame de DNA e o DNA vai ser XX, enquanto que os homens são XY. Então, o que vai acontecer com meu marido? E ela estava muito desesperada. Eu Nossa. sentei ela e expliquei: olha, são as células hematológicas, só as células da medula que vão passar a ser Uhum. XX. Todas as outras células vão continuar sendo XY. Não vai existir uma transformação fenotípica do corpo. Isso não vai acontecer. Então, tem tantas camadas de coisas que, para a gente, são muito óbvias. Uhum. Ainda mais Pois nesse é, campo da hemática, que é uma exatamente. Você loucura, não vai imaginar que a pessoa vai ter essa dificuldade desse entendimento. né? Mas se ela não falar também, não vai É. acontecer, né? Que é tão importante, né, que a gente tenha esse diálogo franco. Muitas vezes vem de falta de informação mesmo, e uma informação pode mudar completamente a percepção da pessoa. Imagino que essa Uhum, paciente que você comentou, ela tenha mudado a visão dela sobre quais são as implicações. Ah, então não vai acontecer nada, ele vai continuar sendo o marido que eu tenho. E Sim. talvez aquela outra pessoa que tratou o câncer de colo de útero com o Vertain, a ideia de que, eu vou ficar oca é uma ideia falsa. Na verdade, existe uma uhum, redistribuição de todos os órgãos ali, o Sim. intestino vai ocupar aquele espaço, mas muitas vezes acontecem confusões que são de coisas simples. As pessoas às vezes acham, por exemplo, que a vagina é um túnel sem fim. Então, uhum, nossa, perdi um preservativo aqui dentro. Onde será que ele foi parar? Não, se a gente passar um especo, fizer um toque, você vai achar, porque ela chega no final. Mas às vezes as pessoas não têm essa compreensão que é bastante simples. Em outros casos, acontece de utilizar disso, e aí eu não saberia dizer o que que aconteceu com aquele outro casal, Dri, mas às vezes acontece de a pessoa utilizar disso como um subterfúgio para sair dessa Sim. relação. Claro, uhum, óbvio, Existem óbvio, vários óbvio. estudos mostrando, inclusive com Uhum. pacientes tratadas para câncer de colo de útero, que 40% delas são abandonadas pela sua parceria íntima quando recebem o diagnóstico ou iniciam o tratamento. Então é uhum, muito Isso comum acontece dentro. também com câncer de mama. A gente via muito o doente, a doente com câncer de mama, que tinha um relacionamento, ele se desfaz no momento que a paciente fazia uma cirurgia da mama, mutiladora, entendeu? Um dos ambulatórios que eu faço no HC é de anticoncepção pós-tratamento de câncer. E aí a gente Uhum. chega, coloca um DIU nessa paciente, por exemplo, de câncer de mama, e aí depois de alguns meses ela volta dizendo: eu quero tirar. Mas por que que você quer tirar? Porque agora eu não tenho mais relação. O que que aconteceu? Ah, não, a gente separou. Isso é muito frequente. Muito E é comum. uma discrepância até da forma com a qual a sociedade olha para os gêneros, porque existe uma uhum, demanda de que a mulher vai cuidar do homem, Sim. mas o homem não tem essa responsabilidade de forma recíproca. Então, quando ele adoece, geralmente elas cuidam, um relacionamento Sim. cis hétero, uhum, e quando é o contrário, muitas delas são abandonadas. Esses índices são alarmantes e trazem prejuízo também Uhum. para o estabelecimento da própria autoestima, porque agora, se eu fui abandonada pela pessoa que eu achava que era quem mais me amava na vida, quem mais no mundo vai me querer? Então, isso uhum, abala a forma com a qual ela se vê, ela se sente menos desejável, e aí perde um pouco dessa questão do desejo que a Lorenza trouxe para a gente, porque uma das coisas que são importantes para que alguém tenha desejo sexual é que ela se sinta atraente, que ela se sinta Claro. interessante. Então, quando ela muda a percepção de valor que ela tem sobre si mesma, ela vai acabar tendo mais repercussão na sua função sexual. E um dos nossos papéis é oferecer formas pelas quais essa pessoa pode se reapropriar dessa função sexual, e isso inclui discutir como que a sexualidade pode acontecer, saindo Sim. daquela visão simples de penetração como demonstração de Isso. sexualidade, e muitas vezes as mulheres que tratam, por exemplo, um câncer de colo de útero ou mesmo câncer de endométrio, que fazem braquiterapia, podem Uhum. ter alterações da vagina por conta do efeito da radiação local e vão ter mais dificuldade no ato penetrativo, mas você pode ressignificar a relação sexual mostrando que outras formas de estímulo, incluindo mãos, bocas, a manipulação de outras áreas que sejam erógenas, também faz parte de um exercício de sexualidade, e a relação sexual não é simplesmente uma penetração de pênis em vagina. Na verdade, existe uhum, todo um processo de
construção, de conquista, de estímulo de áreas que são prazerosas, que não se limitam especificamente à penetração no túnel vaginal. Então, quando a gente fala disso, às vezes a gente até vê, algumas levam esse mesmo susto que você comentou, Dri, mas outras, elas vêm com o olhinho brilhando. Ah, então não quer dizer que eu não tô mais transando se tiver tudo bem, que eu só quero ter relação sem ter penetração, mas que eu gosto de sexo oral, ou que eu gosto de outras formas de manipulação clitoridiana. E tá tudo bem, quando você mostra isso, e aos poucos a gente precisa também trazer os parceiros para essa conversa, né? Para dizer, olha, existem outras formas de vocês dois se satisfazerem. Às vezes acontece o contrário, parceiro com disfunção erétil que se sente inútil dentro desse processo da sexualidade, que se a gente apresenta essas formas de estímulo, também você reempodera e você devolve qualidade de vida sexual para aquele casal. Não, Eu e me lembro que. tem outras coisas que eu acho que são importantes quando a gente fala, né, e que passam despercebidas também nesse processo, que é assim, as pequenas coisas do dia a dia também constroem autoestima e também constroem intimidade e que levam daí para uma facilidade, né? Então eu falo para as pacientes assim, tá difícil? Então, mostra o que você quer. Então, diz assim: ah, eu não quero estar ali, eu não preciso, né? Eu não quero transar 3 vezes na semana, todo dia, mas eu queria ser desejada. E aí, como que ele pode te mostrar que você é Uhum, desejada? Né? Uhum, Então, eu chegar em casa todo dia e é beijo, é elogio. Eu acho que tem outras formas também de ir se reapropriando, né? uhum, Porque isso vai se perdendo nisso, num furacão de uhum, informações do que a Lorena falou assim, tá bom, então eu posso agora, de fato, eu tô me deparando que eu posso morrer, né? A finitude existe. E aí já não tem essa conversa, que a gente já sabe, né, Dri? Essa conversa do casal é muito difícil. Ou tem um que não quer ouvir falar, então não pode falar de morte, não pode falar se não der certo, só pode falar de coisa boa. E uhum, aí a outra pessoa sente a falta de, tá bom, mas eu precisava falar com alguém que assim, eu tô com medo de morrer. E aí não pode uhum, falar com a pessoa que é mais íntima, né? Aí uhum, vai falar com as amigas, vai falar com o terapeuta, mas daí nunca chega no ponto de intimidade de dizer, então, se eu morrer, porque isso também resgata um nível de intimidade, né? uhum, Tem uhum, uma médica que fala de cuidados paliativos que ela fala muito isso, ela fala assim, se a gente, quando a gente deixa claro o que a gente quer para nossa morte, a gente está deixando claro o que a gente quer para nossa vida. E a gente uhum, está aliviando o outro desse sofrimento do e se. E uhum. aí isso também tira um peso que pode estar afetando outras áreas da sua vida, inclusive a sexualidade. uhum. Eu me lembro que é, eu tive experiências curiosas como essa, né? Essa paciente que me marcou muito, eu sempre me colocava prestando atenção para ver como ia ser as demais pacientes a partir daquele momento na relação, e eu conseguia ver isso. Era no SUS, eu via muito mais frequente o homem abandonando a mulher com doença oncohematológica de modo geral, se fosse Qualquer leucemia, doença, viu? qualquer. Spoiler. É. Spoiler, a reumatológica também. Aham. Mas aí eu vou falar de uma história reumatológica que eu acho interessante também. Mas no privado eu conseguia tentar fazer com que aquele casal, e aí tem um exemplo do câncer de colo de útero, que às vezes, infelizmente, a paciente faz uma fibrose porque faz braquiterapia. E essa doente minha é uma doente mais antiga minha, de colo de útero, era uma doença avançada, era um estágio 3A, então ela precisou fazer químio, precisou fazer rádio, precisou fazer braque, e ela fez uma estenose do reto. Uhum. Então, tudo aquele processo, ela teve que fazer dilatação, sabe? São procedimentos dolorosos, Uhum. dói para evacuar. Então, você imagina a vida da pessoa, ela está curada. Obviamente, com o tempo está curada, e eu percebi que o marido acolheu ela muito bem. Então, ela nunca foi sozinha na consulta, a gente sempre conversava os dois. Então, esse foi um ensinamento para mim, essa paciente a nível privado, que eu consegui, durante toda a doença, foi muito pesado, um tratamento muito intenso, com muita toxicidade, e toxicidade a médio e longo prazo, mas, ao mesmo tempo, ela
tinha um acolhimento que ela pôde ultrapassar. Ele entendeu que durante um período ela não tinha desejo de absolutamente nada, porque ela estava com muita toxicidade, e aos poucos, até mesmo a questão de discutir dilatação, etc., ela foi é, é, aceitando melhor e o marido também. Mas também a gente hoje tem mais recursos, né? A gente tem fisioterapia pélvica, a gente tem laser, a gente tem várias outras ferramentas que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha, que eu acho que também auxiliam muito, não é, Edson? Odri, e é interessante, eu Terapia já vou hormonal, pedir, né? Edson, só queria fazer um parênteses assim, Pode que eu falar, acho que tem Adri. alguns tumores que mexem na intimidade muito mais do que outros. Então, Ah, assim, câncer de claro, claro. mama, câncer de Sim, colo de útero, câncer de isso, vagina, câncer de isso. pênis, câncer de reto, porque Pênis já eu é um vi negócio muito assim. pouco, mas porque é uma, Mas não é uma tem doença comum. testículo, mas Isso. testículo, a gente vê Então, linfoma de testículo, testículo. aí faz Ah. rádio de testículo, e daí assim, Uhum. e aí câncer de próstata com impotência, e daí Sim. já é um negócio assim, eu já tô zoado, né? Então já tá difícil a minha vida. Ainda tem um mastologista que fica olhando o meu peito todo dia. O radioterapeuta que olha, daí tem o técnico. Aí chega uma hora que você já tá sem roupa e você já não tá mais nem aí que você tá sem roupa. Daí tem o outro que 65 ultrassons transvaginais para entender o que tá acontecendo. Aí depois é contraste endovaginal. Aí depois é cirurgia, daí braquiterapia, daí tá todo mundo lá. Chegou uma hora que aquilo ali já é tão público que qual é o grau de intimidade que você consegue manter É, daquilo mesmo, isso. sabe? Eu acho que tem isso Tem uma também, né? questão Como é de. que. E o outro, como é que o outro me enxerga? Tipo, tô inteira ali, né, dada para aquilo, ou mulher ou homem. E eu acho que às vezes para os homens é até mais difícil, né, de entender os limites, né, do que é íntimo e de falar, "Ah, não, tudo bem, eu vou conversar sobre impotência no câncer de próstata e vou, né, e a gente sabe que os médicos que conseguem conversar bem com os pacientes de câncer de próstata antes da cirurgia ou antes da radioterapia, os pacientes têm possibilidade de fazer fisioterapia e de ter uma vida melhor depois Tem disso. Então, acho que prótese, tem medicamentos, tem um hoje tem monte, muita não, e coisa. até, né, reabilitação e tal. Mas eu acho Tem. que tem esse lado também, né, de como que a Uhum. gente resgata uma intimidade a hora que ela foi totalmente rasgada e jogada, né? Sem dúvida. E eu acho que tem uma outra questão também, Dri, de culpabilidade, porque, por exemplo, doenças como câncer de colo, vulva, vagina, pênis e ânus, todas estão relacionadas com HPV, um Sim. vírus de transmissão sexual. E Então, cabeça e em alguma pescoço também, né? instância, cabeça e Cabeça e pescoço pescoço também, de HPV positivo. orofaringe. Uhum. Então, em alguma instância, você transfere a responsabilidade disso para o indivíduo, porque você só está assim porque você, muitas aspas nisso, É. não se cuidou. Então, é mais ou menos como se você entregasse a responsabilidade do que está acontecendo por uma falta de cuidado, que não necessariamente foi isso que aconteceu. É um vírus de transmissão muito fácil, existem ferramentas de Sim. prevenção, como a vacina contra o HPV, que a gente ainda discute de maneira insuficiente com os diferentes pacientes. Eu gosto de lembrar que pacientes, por exemplo, em tratamento de câncer, qualquer que seja, em vigência de quimioterapia, os pacientes imunossuprimidos da reumatologia também, eles têm direito a essa vacina gratuitamente até os 45 anos de idade pelo Sistema Único de Saúde. E muita gente esquece de falar sobre isso, Uhum. muita gente não se Uhum. vacinou ou negligencia. E aí, quando a gente aborda o assunto, fica parecendo que não, é só eu fazer o que eu tenho que fazer, só eu usar preservativo, então eu não tive isso, porque eu tive isso porque eu confiei naquele parceiro, e aí eu tô com essa doença por sua causa, então isso É. acaba Uhum. desgastando também o relacionamento. Isso que você trouxe é muito importante, de que a parte genital ela deixa de ser uma questão de intimidade que você oferece com alguém que tem uma troca afetiva e passa a ser, na verdade, mais um orifício em que fazem procedimentos, em que fazem intervenções, você tecniciza uma parte do corpo que é muito íntima e que faz parte dessa construção sexual também. A gente tem muitas facetas que podem influenciar na questão da sexualidade, a própria repercussão das quimioterapias também na função gonadal. Existe muito prejuízo de alguns quimioterápicos sobre a função ovariana, e a gente se preocupa de falar de preservação de fertilidade, mas esquece que depois uma pessoa que evolui, por exemplo, com uma insuficiência ovariana prematura,
pode usar estrogênio, mas existe um medo, porque difundiram que terapia hormonal vai causar câncer, e eu já tive um câncer, eu não quero ter outro câncer. E, na verdade, estrogenizar aquela pessoa vai fazer com que ela possa voltar a ter atividade sexual com mais tranquilidade. Muitas pacientes de câncer de colo e de útero, que são jovens, 20, 30 anos de idade, param de menstruar, começam a ter ondas de calor, começam a ter disfunção de desejo sexual. E se a gente faz uma intervenção hormonal, isso melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas, mas existe um medo tão desenfreado de que qualquer coisa poderia agravar a minha doença, o que não é verdade para muitos tumores, que acaba sendo uma restrição de acesso à terapia hormonal. Essa coisa que você falou é importante, porque muitas das vezes, assim como a gente sabe que câncer de mama, colo de útero, tem alguns tumores que são hormônio dependentes, né, ovário, etc. Tem uns que não têm nenhuma relação. E aí é o linfoma, o mieloma, a leucemia, e não quer fazer a reposição, ou o próprio especialista que não tem informação, não pode fazer porque pode piorar a sua doença. Uhum. Pelo amor de Deus, o linfoma de baixo grau não tem nenhuma relação hormonal, nenhuma, né? Uma coisa é um tumor de testículo, não um linfoma de testículo, um tumor de testículo, um câncer de mama, um câncer de colo de útero, um câncer de ovário. Mas ainda assim, dependendo da doença, você tem que encaminhar para o especialista. Essa troca entre o especialista da ginecologia ou da mastologia e o oncologista é muito importante, porque o paciente se vê, às vezes, muito no Dr. Google, né, que a gente já falou aqui, trazendo soluções que muitas vezes não é a solução dele. Ele pode ter soluções melhores se for mais orientado de uma forma mais adequada, né? Ô, Lô, eu Pode vou fazer uma falar. pergunta, daí você já Uhum. emenda o que você ia falar. Na sua, enfim, eu não sei se você fez isso no doutorado, mas você entende daí que tendo feito o doutorado, o jeito de falar sobre isso mudou, e o que Uhum, você entende que são coisas fáceis, porque depois eu vou perguntar para o Edson para outras coisas mais complexas, que nem a gente falou de laser e outras coisas, mas Uhum. o que Uhum. são coisas simples do dia a dia que os pacientes trouxeram que, né, mudam a capacidade da gente preservar uma sexualidade, né, uma vida sexual saudável, enfim, Uhum. Tá, é, posição, enfim, eu acho que tem um monte de coisas que Uhum. poderiam mudar aí, né? Certo. Ah, eu ia falar antes de você me perguntar, mas foi ótimo que tem tudo a ver. Então, assim, era um tema que eu gostava, que eu já tinha um interesse assim especial e tal, mas honestamente não considerava fazer um doutorado disso, mas aí acabou que caiu no colo certo, eu amei e falei, vem. E o que eu percebi que mudou de ter estudado isso mais profundamente é de entender que tem uma amplitude muito maior do que a minha cabeça imaginava antes, e de entender que a forma como eu vivo a minha sexualidade não pode ser impressa na forma que as outras pessoas vivem a sexualidade delas. Então, o que me incomoda na minha sexualidade não necessariamente vai incomodar na do outro. E coisas que talvez para mim sejam muito normais e naturais, talvez para o outro não seja. Então, me deu uma dimensão de desencaixar, sabe? Que antes eu não tinha. Eu achava que antes existia um jeito, que era o meu jeito, que era como eu lia o mundo, né? E aí depois que eu passei a ter outras leituras de mundo, eu falei, pô, é verdade, né? E aí eu acho que isso que fez a diferença, assim, de ter estudado mais, de forma mais profunda. E aí uma coisa que eu ia falar é que, assim, em vários aspectos, em várias ocasiões, na verdade, a gente triscou em vários aspectos que se resumem a recorte de gênero e a recorte social e como isso impacta, né? Porque tanto para a gente, porque em relação à questão social, né? A diferença da qualidade comparando com o SUS pela limitação do tempo, né? E não pela nossa limitação técnica. E depois trazendo essas questões de gênero e recorte social, porque às vezes essa dúvida, né, ou esse achismo
pô, eu virei uma mulher oca, né? Isso tem um fundo cultural mesmo, né? É Sim. muito maior, é uma dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar, porque a gente tem uma lucidez de conhecimento que não alcança essas pessoas, né? E então eu acho que uma das coisas muito simples que a gente pode fazer é fornecer informação o tempo todo. Quanto mais a Sim. gente puder, para a gente tentar nivelar a conversa. E aí a segunda coisa simples que eu acho é justamente de falar que existem outras coisas. Talvez, por exemplo, a gente possa nunca ter tido feito sexo anal, mas ele existe e pode ser uma Uhum. possibilidade, né? Então, Uhum. talvez eu não seja a pessoa mais fã do mundo de sexo oral, mas ele existe e ele pode ser uma possibilidade. E falar que não é sujo, que a gente já sabe, às vezes para essa pessoa vai abrir um mundo de possibilidade, entendeu? Da gente Uhum. desmistificar várias coisas que estão impressas socialmente, porque eu sempre acho isso também. O sexo de todas as coisas do mundo, e aí, na verdade, né, a sexualidade, quando a gente tira contexto, vira das coisas mais nojentas. Então, a gente não pode deixar de pôr contexto no sexo, entendeu? Sim. Porque é isso, às vezes a pessoa traz sem o contexto, e aí a gente fala, né? Ou a gente, então dá esse contexto de que isso nesse cenário é possível. Então, olha, nesse cenário, se você quiser te pendurar no ventilador, se isso faz parte do seu desejo, vai, tá? Porque às vezes eles se sentem julgados, né? Então, se eu não vou É conseguir exato, fazer, essa é a então acho questão que do julgamento. eu acho que da nossa parte, assim, do simples, é a gente fazer isso, dar informação, tentar nivelar o conhecimento e fornecer acolhimento, entendeu? Para que essa pessoa pratique a sexualidade da forma que ela achar viável para ela. E por último, para encerrar, você falou bastante em relação à comunicação, né, do desejo e tal. Então, por exemplo, para gente, mulher, né, cis e tal, a gente tem muito embutido, isso é muito comum, né? Da onde vem esse desejo? Ele vem muito do dia a dia, né? Muito mais do que, por exemplo, a gente vê a pessoa pelada ali na nossa frente, não é? Então, se tratou bem, se deu bom dia, se falou, você é uma gostosa, nossa, eu tô com vontade de te ver à noite, seja, opa, já, né? Então, às É. vezes, comunicar isso, tipo, eu queria me sentir desejada, e como será que você Sim. consegue me dizer isso, não é? Um tapa na bunda, um beijo, tudo isso faz parte, né? Então são coisas tão simples e às vezes a pessoa, se a gente vai assim, dar R$ 1 dessa informação, às vezes volta 10 pra gente. Aí a gente vai conseguindo trabalhar devagarzinho. E se chegar num ponto que eu não consigo a partir dali, tem tantas outras coisas ou pessoas, tipo Edson, que eu posso chamar e falar, ei, amigo, resolve isso aqui que eu já não dou conta, entende? Só que a gente precisa chegar no problema, senão a gente nem Claro. acha ele, né? Não consegue achar que ele existe, né? E É. muitas vezes a gente não acha um profissional que, né, tipo, tem o Edson aqui que vai pegar ali e vai saber conduzir, mas a gente não consegue esse profissional. E aí muitas vezes é Uhum. isso assim, Uhum. manda o paciente para passar no ginecologista, principalmente num contexto de SUS, demora 6 meses para passar no ginecologista, manda passar no urologista, demora 6 meses. Aí passa no urologista, o urologista fala assim: função sexual normal, tchau. Meu amigo, mas não tá Não, e normal, não, você que, não é né? só no SUS, né? A gente está falando também que hoje, na medicina privada, digamos assim, onde Suplementar. o paciente tem algum plano de saúde, muitas vezes você quer encaminhar por alguma pessoa que você já tenha confiança, que sabe que vai ouvir, que vai dar as orientações, mas ela não tem condições financeiras de bancar aquele médico, porque é só o médico do plano, e aí o médico do plano, não desmerecendo nada, mas às vezes é o profissional que está habilitado pelo plano, mas não está habilitado para aquela paciente, porque não tem experiência, ou porque não é a pessoa que eu gostaria que ouvisse. Então, isso também dificulta em algum momento, porque não, apesar de ser a pessoa, a senhora pode caminhar, mas tem que ser do plano. E às vezes não é a pessoa que eu conheça ou que eu indicaria, né? Então, isso também é um problema, né? Existe uma lacuna na formação médica, de uma maneira geral, sobre os assuntos relacionados à sexualidade. Uhum. Mesmo entre especialistas, por exemplo, a gente recebe algumas pessoas que já terminaram a residência em ginecologia e obstetrícia e falam: durante a minha residência inteira, eu não tive nenhuma aula, nenhum ambulatório, nenhuma conversa sobre sexualidade.
Como é que A pode, ideia né? era, tá sangrando muito, tem um mioma, vamos tirar o útero. E aí eu aprendi a fazer esterectomia, ou com muito foco em obstetrícia. Então, tem tanta coisa para eu estudar que a sexualidade ficou negligenciada. Do mesmo jeito que acontece nas conversas, acontece em serviços de saúde que estão formando outros profissionais que Sim. depois chegam, vão começar a atender e não estão preparados para isso. E o natural de reação é. Ah, não, você está me trazendo isso, mas isso às vezes vai ser tratado como uma bobagem, ou depois a Uhum. gente fala sobre isso, parecendo É. mãe, né? Na volta a gente compra. Então, na próxima consulta a gente fala e nunca mais fala sobre o assunto. Você acaba deixando a pessoa sem a possibilidade de discutir porque não teve formação, porque não se sente capacitado para isso. Algo que deveria fazer parte. Por exemplo, dentro da ginecologia, isso faz parte da matriz de competências curriculares preconizadas pela Febrasmo. Então, todos os serviços de residência médica deveriam ter uma formação em Uhum. sexualidade, mas infelizmente isso não acontece. Não, e se E a, você for fazer um contraponto com a oncohematologia, nós não temos na nossa formação, primeiro, agora já tem, mas na época que eu fiz residência não tinha cuidados paliativos, não se falava de como dar mais notícias, de contextualizar a morte no momento onde tem um familiar que ele é a pessoa que traz o dinheiro para a família, como é que vai ser, Uhum. a família vai ficar depois que ele falecer, isso tudo, a gente não tem treinamento para isso. Então, imagine sexualidade. então, então assim, estou falando, se na gineco não tem isso, urologia também, né? A gente vê, às É? vezes, os próprios urologistas. Eu conheço excelentes urologistas, hoje, com formação mais recente, em que essas preocupações elas surgem de uma forma melhor na hora que você for lidar com um paciente jovem que tem um câncer de próstata, porque muitas vezes o doente acaba fazendo um diagnóstico mais precoce. Então, você que tem 55 anos com câncer de próstata, muitas vezes você fazer uma prostatectomia radical, mesmo que seja robótica, que seja uma cirurgia que vai ser menos invasiva, não existe esse tratamento de câncer de próstata sem evento adverso. Ou ele vai ter um período de impotência, ou ele vai ter incontinência. Tem vários pequenos problemas que vão ter que ser discutidos. Então, e aí, pá, né? Isso eu estou falando na questão oncológica, da mesma forma, nos pacientes nossos com leucemias, com linfomas, com mielomas, o doente que sente dor, aí volta lá para a reumatologia, né? Eu tive tem uma moça que eu acompanhava, muito por conta que eu teve uma época que eu corria, eu fazia meia maratona e tudo, e era uma das moças que eu acompanhava ela no Instagram. E ela fez um diagnóstico de espondilite anquilosante. E ela tem dor 24 horas do dia. A vida dela mudou depois do diagnóstico. Ela faz todos os tratamentos, mas ela sofre. Então, quando a gente está falando do sofrimento de um paciente, a gente está falando aqui no sofrimento como um todo, seja ele uma doença reumatológica, ou oncológica, ou hematológica, isso tudo pode acontecer em cenários dos mais variados. Então, você imaginar essa Uhum. moça que fazia triatlon, ela não conseguir ficar sentada às vezes de tanta dor. Você imagina como é que é a sexualidade dela, né? E Uhum. dor crônica é um negócio que impacta a qualidade de vida em muitos aspectos, né? Muitos. E que a gente acaba até pensando assim, mas tá com tanta dor, não vamos, isso aí não é. Mas é isso, a gente Uhum. sabe que a liberação de hormônios que ocorre no Isso, ato sexual é analgésica, inclusive, Uhum. e claro. antidepressiva e tal. Então, assim, talvez a gente devesse até tentar, não só no ato sexual em si, né, com penetração, que eu já dizendo, mas assim, um orgasmo é Uhum. capaz, né, de ter pelo menos um período ali de analgesia, né, ou de, enfim, Uhum. de Acho que simular uma analgesia. só a Então, satisfação já tá bom, né? já tá Ah, Tipo bom, assim, já nossa, ser tô capaz de... satisfeita, tô Tive feliz, um né? período ali, tive Um por um minuto momento de serotonina, né? ousadia, né? por um Serotonina, momento ali, eu tava, ocitocina, todas as. tudo. E eu acho que daí tem uma outra coisa também que cai nessa parte da dificuldade de falar de sexualidade, que é o etarismo. Então, a gente Tem. raramente vai falar de sexualidade nos pacientes mais velhos, porque Ah, imagina, que eu vou contar uma história absurdo, 80 engraçada. anos. É, E
no contexto de pacientes não heterossexuais, né? Cis Uhum. e trans e Tem outros isso. contextos que trazem a nossa própria percepção, que é o que a Lorenza trouxe, que o Edson trouxe assim, tenho que deixar os meus tabus de fora, Uhum. porque mesmo que a gente seja muito aberto e pouco preconceituoso, sempre carrega a sua história pregressa. E a sua história Uhum, pregressa passa por uma sociedade que é intolerante. E aí, uhum, como que você conversa sobre isso, né? Eu tenho muitos pacientes que são transgênero por conta de uso de testosterona e aumento de hemoglobina. E aí, com poliglobulia e tudo. E é sempre é sempre assim, difícil da gente conversar, porque é isso assim, olha, você tá tomando hormônio, daí a sua hemoglobina sobe. Mas tá bom, eu não sou satisfeito se eu não tomar esse hormônio. Como que a gente resolve isso? E aí, como que, né, eu tenho que deixar de lado os meus preconceitos, mesmo que eu acho que eu não tenho eles, porque a gente tem viés, a gente tem. né? E esse negócio do etarismo, eu acho que, assim, é muito forte. E da sexualidade não cis, não hétero, também é difícil de você abordar. E até você vai no médico. Quem é o médico que pergunta? Você se relaciona com homens, você se relaciona com mulheres, você se relaciona com homens e mulheres, né? Tem homem que não tem médico que pergunta isso no dia a dia, talvez os ginecologistas agora, mais novos e tal. Mas olha só, essa eu contar duas histórias interessantes. Depois de um determinado momento que eu perguntei se a moça que estava acompanhando aquele senhor era filha e na realidade era mulher, também tem isso, né? Tem que tomar cuidado. Eu Eu não pergunto, eu falo, você pergunto é mais. quem? Eu pergunto assim: a senhora é sua esposa? Eu Ah, sempre sim, pergunto, você é quem dele? porque não, um conceito seu, né? Eventualmente, a gente está falando do viés. E eu tinha um paciente que tinha 85 anos e tinha um melanoma metastático. Estava fazendo imunoterapia e tinha melhorado muito. Ele tinha doença óssea, doença. Ele melhorou muito. Ele melhorou e ele começou a procurar a mulher dele de novo. A mulher dele ele tinha 85, ela devia ter 79, 78 inteira, a avó, aquela que toma conta da família inteira. E tudo. Aí ela vinha e disse: doutora, fala para ele, para mim, que eu não quero. Eu não estou querendo, ele está atrás de Diz pra mim ele que não todo pode. santo dia. Eu falava: dona Fulana, eu não posso falar isso para ele. Isso é uma questão que a senhora tem que conversar. Se ele tem um desejo, a senhora não tem. Eu entendo, mas ele tá bem, ele está sem dor, a doença está controlada. E ela queria que eu dissesse para ele que ela não Uhum. queria ter. Então, olha só, difícil, né? É. E o outro foi um rapaz que é relativamente jovem, tem menos de 60 anos, com câncer de próstata, e tem um marido, é casado há muitos anos e tudo, e eu acompanho, ele sempre vem, e ele tem uma LLC. Eu tratei da LLC e ele agora tratou a próstata. E ele sofreu muito mais com a ideia da questão da impotência do que com a LLC. Na LLC tá controladíssimo e tudo. E eu falei, não, você também está curado do seu câncer de próstata. Você tem que conversar com o seu urologista, você tem medicamentos para manter a ereção, você pode usar, eventualmente, se precisar usar prótese, ele vai lhe indicar, não tem problema nenhum com relação à a sua leucemia está super controlada. Então, isso é o dia a dia nosso. A questão é a empatia pelo paciente e ele entender que você tem condições de conversar e de que você pode ajudar. Uhum. Ou não, diz, olha, eu acho melhor você conversar com o seu ginecologista. Talvez seu urologista possa lhe dar uma orientação melhor. Só de ter Posso? ouvido, você já Claro. está melhorando muita coisa, Adri. É uma história complementar. Eu tenho um paciente que acompanha comigo por osteoartrite, ele tem 79 e ele tem um namoro recente, tipo assim, uns 5 anos. E aí um dia ele foi com a esposa, a gente conversou da doença ali e tal, eu não lembro mesmo o que que aconteceu, que a gente falou de sexualidade, assim, bem por alto e tal, e foi um papo super gostoso, não, não, não. Aí um dia ele me escreveu uma mensagem no domingo para confirmar a consulta dele da segunda, que era às 7 da manhã.
Eu achei aquilo muito curioso, assim, tipo, meu Deus, o que que será que aconteceu com ele? Que, né? E confirmei, beleza. Aí ele chegou na segunda, falou assim, Lorenza, sabe o que que tá acontecendo? Eu tô tendo dificuldade de ereção e tal. Aquele dia eu me senti muito à vontade com você. Eu queria que você me conversasse, me explicasse e me indicasse alguém, porque eu já tive essa conversa com o meu urologista e não gostei, Não etc e bateu. tal. E aí, o que me fez pensar nessa história para trazer é que, às vezes, é exatamente o que o Edson disse 30 segundos antes. Só da gente ouvir, a gente já faz uma diferença gigante. Ainda que a gente não saiba como a gente vai resolver, porque eu não sei resolver a disfunção erétil dele, entendeu? Mas só de ouvir e ele se sentir Isso, acolhido e dele entender que isso. existem Empatia, né? possibilidades, que ele não tá com defeito, que tá tudo certo, que até lá ele vai resolvendo de outras formas, que a gente tinha conversado já, que existem outras coisas, porque, obviamente, né? Ele é homem também marcado pelos aprendizados sociais que a gente tem na bagagem, então entende, obviamente, que ele é funcional se ele tiver um pênis duro, Isso. né? Então, se ele não tiver, então ele está em outro submundo e aí ele já não é digno e ele já não vai conseguir viver, então é uma limitação, né? Então, eu acho que na sexualidade, tudo que a gente puder fazer para ampliar os nossos próprios horizontes e os horizontes de quem está na nossa frente ajuda demais, entendeu? Porque Uhum. ainda que a gente talvez nem conheça todos os horizontes, ou não saiba o nome da prática, ou não sabe, ou fique confuso com o nome disso ou com o nome daquilo, são realidades que existem, né? Então, se são realidades que existem, a gente precisa fazer com que elas existam, e para existir a gente precisa ouvir, né? Então, acho que, assim, nesse cenário todo, mesmo nós três aqui, né, que o Edson de fato tem toda envergadura moral para falar sobre o tema, mas nós três que estamos aqui nas nossas outras especialidades, é um jeito da gente acessar essas pessoas, né, e perguntar, porque de fato sexualidade é um pilar de qualidade de vida e faz parte do que a gente entende por conceito de saúde, então não dá para desvincular, pode estar, né, menos ou mais problemática, e aí a gente pode perguntar: e como tá a sua sexualidade? Como é que você está se sentindo? Se Uhum. a pessoa ficar confortável, né? Porque às vezes, né, a gente vai entregar o formulário é chato, é extenso e tal. E será que a gente vai saber também o que fazer com essa métrica, né? Agora, se a gente perguntar, talvez ele vai falar: ah, é que eu não tô confortável porque eu tenho me sentido cansado. Ou ah, eu não tô confortável porque o meu corpo mudou e eu não tô sabendo lidar. Eu tô, tipo, num caos, eu nem consigo pensar nisso, eu não tenho desejo. E Uhum. aí a gente vai entendendo aonde que a gente pode dar um real de ajuda, assim, né? Uhum. Ô Edson, eu queria que você falasse rápido, assim, sobre coisas que a gente, né, intervenções que nem a Adri falou assim, ah, então, secura vaginal, até porque tem os pacientes que tomam hormônio, tem os pacientes as pacientes que entram em menopausa precoce, daí, é, e falta de libido. Então, o que de fato de intervenção a gente pode fazer para além da conversa e para além de, olha, a gente pode mudar o jeito de fazer, mas o que que a gente tem de intervenção, assim, que, né, você falou de tomar estrógeno e tal, mas o que mais que a gente tem de arsenal, né, para usar, enfim, lançar a mão, né? Perfeito, Adri. Então tem umas coisas que são bem interessantes. A primeira delas é exatamente o que a gente já está debatendo, que é falar francamente sobre o assunto de uma maneira mais isenta de tabus possível e explicar o ciclo de resposta sexual, que isso é uma outra coisa que a gente acaba fazendo pouco, mas que deveria fazer com mais frequência. Ao longo do tempo, todos nós mudamos a nossa dinâmica de relacionamento, relacionamentos em longo prazo, com o avançar da idade, surgem outras questões, preocupações profissionais com a saúde de outras pessoas, e acaba que desejo sexual espontâneo fica restrito ou para adolescente, adulto, jovem, ou para quem está num relacionamento novo. Então, só de Isso. explicar que muitas vezes o que vai acontecer é um desejo sexual responsivo, é aquela pessoa que preparou um contexto, que foi gentil com você. A Lorenza até comentou, né? Tipo, de dar um beijo, de dar um tapa na bunda, todas essas coisas de criar um cenário, tudo isso vai fazer com que haja uma saída do estado de neutralidade sexual para que aquela pessoa esteja disposta, diante de um estímulo, a se excitar e a sentir desejo a partir daí. Então, esse é um primeiro ponto. Mais do que intervenções farmacológicas contínuas, vamos dar testosterona para todo mundo. Isso é uma febre que a gente tem visto, né? É. Ah, não, Nossa, então tá sem desejo, testosterona. Não é nossa. exatamente assim.
existe uma indicação muito pontual de terapia androgênica, que são aquelas pessoas na peri e pós-menopausa, que tenham o transtorno de desejo sexual hipoativo, que é essa redução ou ausência de desejo de maneira consistente por pelo menos 6 meses. Então, não é um diagnóstico que você faz num dia, que Uhum. esteja adequadamente estrogenizada. Então, antes de prescrever testosterona, a gente prescreve estrogênio, para que depois você reavalie essa função sexual, porque o hormônio mais implicado nos neurotransmissores da sexualidade, serotonina, dopamina, é o estrogênio. Então, a falta dele é muito mais marcante do que a falta de testosterona. Eu acho quase um crime ficar dosando testosterona de rotina e depois você colocar naquele exame o depósito de uma esperança que, ao tomar um remédio, sua função sexual vai ser magicamente Uhum. transformada. Não vai. A testosterona ela vai ajudar em algumas situações muito pontuais. De cada 10 pessoas que chegam no meu consultório pedindo testosterona, uma de fato sai com a receita, porque as outras 9 têm todo um contexto biopsicossocial que precisa ser investigado, que não é só a terapia androgênica que vai fazer diferença. E aí existem outras questões relacionadas a ela, que é, uma vez que teve melhoria, por quanto tempo eu posso manter? Os Uhum. estudos de segurança são de 2 a 3 anos de duração. Depois Isso. disso, a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Eficácia, depois que você inicia, melhora em até 6 meses. Quem não melhorou em 6 meses não vai melhorar se você continuar mais Uhum. tempo. Então, eu tenho que repensar por que que aquela pessoa não melhorou, o que mais que está acontecendo. Então, existe sim um papel da terapia androgênica num cenário muito pontual. Naquelas que têm menopausa ou insuficiência ovariana prematura, essas vão se beneficiar muito do estrogênio, porque ah, há uma melhoria não só de lubrificação vaginal, que isso é um ponto, mas há um efeito central no sistema nervoso central, modificando neurotransmissão, melhorando Humor, muitas vezes sono. sono. Então a pessoa tá lá com onda de calor, aí não dorme. Aí quem que tá disposto, depois de você ter passado uma noite inteira em claro, a ter atividade sexual? Então, isso impacta. Disposição para fazer exercício físico. Então, quando você faz exercício, você melhora a circulação, incluindo a circulação dos órgãos pélvicos que vão interferir nessa relação sexual. Então, tem tanta coisa que é dependente do estrogênio que a testo é um pedacinho, mas quem tem indicação de estrogênio vai acabar se beneficiando muito mais. Terapia cognitivo-comportamental, então ter um suporte de um profissional de saúde mental especializado nisso, que possa fazer intervenções progressivas, é muito importante. E em alguns casos, principalmente de síndrome geniturinária da menopausa, as energias, então o laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, são estratégias que podem ser utilizadas para melhorar o trofismo local, aumentar a circulação, melhorar a qualidade dessa mucosa e fazer com que o ato sexual não seja doloroso. A Lorenza comentou dos questionários que são utilizados, né? Um que é usado para pacientes com câncer especificamente, que é da Organização Europeia de Pesquisa em Isso. Câncer, é o SH22, que são 22 perguntinhas que são respondidas de 1 a 4, e uma delas é exatamente essa. Você se preocupa que o ato sexual possa ser doloroso, porque só de ter medo da dor, mesmo que ela ainda nem tenha Uhum. iniciado, ela já tem menos vontade de ter relação Uhum. sexual. Então, Claro. desensibilizar, e aí a fisioterapia pélvica pode ajudar, e a estrogenização local também. Então, essas são as principais intervenções que a gente Uhum. usa de maneira racional, de acordo com o contexto clínico. Perfeito. Gente, eu nem queria, É eu um queria deus, continuar. né? Esse garoto. Eu não tenho a menor condição, desculpa. Eu queria continuar aqui, tipo, conversando, o que que a gente pode conversar com os pacientes, queria fazer uma cartilha aqui, como conversar com os pacientes a respeito, porque eu acho que, como a gente tem um público misto aqui no podcast, então tem muito médico que ouve o podcast, tem Uhum. muito profissional da saúde multi que Não ouve, e tem muito médico, é. paciente que ouve, e aí é isso, assim, entender também que não tá só no médico, né? Uhum. Porque a gente Sim. coloca no Ah, médico, mas muitas vezes paciente internado, por exemplo, com internação prolongada, quem fica muito mais com o paciente é muito mais a enfermagem do que o médico, no Claro, fim das contas. claro. sempre. E o paciente com internação prolongada é o paciente que está totalmente assexualizado, porque Sim. como que, né, você tem contexto ali dentro Uhum. para ter qualquer. E aí é esse paciente que tá bom. Você não precisa ter um ato sexual de fato. Você Uhum. pode ter o Uhum. quê? Você pode ter um carinho, você pode ter uma mensagem de texto Uhum. bacana, né? No meio do dia, inesperada. Você pode ter uma foto.
Você pode ter um monte Uhum, de outros subterfúgios ali. Você pode ter uma conversa, você pode assistir um filme. Então, eu acho que uhum, tem, né? E os outros profissionais de saúde também se apropriarem de que isso também deveria passar pela minha conversa. uhum, Psicólogo, que eu acho que é o que tem mais facilidade, no fim das contas, de abordar o tema do que todos os outros, mas quem está ali conversando, né, até o profissional de nutrição, porque tudo isso faz diferença, né? Ter uma boa nutrição, ter um bom sono, né? Tá bem amparado psicologicamente, tá bem amparado pela família, num contexto uhum. familiar, psicossocial adequado. Então, a gente tem um monte de todo mundo poderia contribuir, a gente deveria ter assim, vamos escrever uma cartilha para essas pessoas que estão ouvindo aqui pra gente. Eu acho que foi muito, né, esclarecedor. Eu Rico, tinha muita muito vontade, a rico. gente tinha, eu e a Adri, muita vontade de fazer esse podcast há muito tempo. E eu acho que Uhum. daí a gente encontrou as pessoas que de fato conseguiram trazer uma visão ampla do tema, sem tabu, poder falar sobre É as muito coisas sem tabu. profundo, muito claro, Muito. muito bom. Muito bom, muito obrigada. A gente sempre pede no final, né, Dri, para Uma você dizer assim: mensagem. queria falar alguma coisa que não deu tempo. Daí tem assim, 30 segundos para falar alguma coisa que não deu tempo. Lorenza. Eu? Ai, meu Deus, eu nem pensei. Bom, primeiro eu queria só agradecer, e queria dizer para quem nos escuta, né, se for profissional, para fazer realmente essa nota mental de tentar trazer isso para o consultório, né? Isso é sim um ponto de sofrimento que muitas vezes a gente não sabe que existe porque a gente simplesmente não acessa. Então, um jeito é perguntar mesmo, né, e não ter vergonha. E a segunda coisa, né, para quem é paciente, é que de fato existem muitas formas de viver a sexualidade de uma forma que você se sinta confortável. Talvez, né, vá ser um jeito novo, não antes praticado, e tá tudo certo também, né? A gente sempre vai, entre aspas, perder a virgindade em alguma coisa na vida, né? A gente sempre vai Isso. ter que aprender a fazer alguma coisa nova, porque posto que estamos vivos, cada dia a gente é um ser humano diferente, né? Então, talvez a nossa saúde nos exija que a gente viva isso de outra forma, mas o importante é que a pessoa encontre satisfação e completude, né, com ela, com os Uhum. valores dela, com o que ela carrega de bagagem. E que tomara, né, que essas pessoas encontrem espaços para falar sobre isso, e acho que dividir, né, compartilhar a experiência com pares, né, e por isso a importância da gente reconhecer que existem outras formas de viver além da forma que a gente vive, é muito positivo, né? Então, compartilhar essa experiência entre pacientes, perguntar para um paciente que está vivendo a mesma coisa que você, se já viveu algo parecido, se tem alguma dica, né? É um jeito compartilhar a nossa dor, além de fazer a dor do outro ser também compartilhável, né? Acaba sendo um jeito da gente encontrar um colo para essa dor, né? Então, esses grupos acho que são muito úteis também, e talvez eles possam se provocar a discutir isso, esses aspectos também com quem vive situações parecidas. Edson. Maravilhosa, Lô. Eu estava aqui um momento de breve digressão antes das minhas palavras finais. Quando a gente ouvir a expressão, né? Perder a virgindade. Até isso, a forma com que nós, enquanto Que não é sociedade, perder, é verdade. construímos. Não, mas Uhum. é o que todo mundo fala, Lô, a É, perder. O que que você está perdendo? Na verdade, você está é, ganhando, você está conquistando uma Exato. nova etapa na sua vida, exato. mas como se você só tivesse valor quando você é Você, imaculada, quando você. E isso. isso é uma forma de repressão da sexualidade feminina que Uhum. permeia, então tem muito Ah. impacto de uma maneira geral. Para o Bom, homem eu queria. também. Para o Homem homem. também. Para o homem também. E para o É homem o tem uma hábito, Adri, pressão de tanto falar. gigantesca. Não, e para o homem Tem tem uma uma pressão pressão, de né, de que aquilo tem performance, que exato. acontecer. Claro. Uhum. A, Seus. a, minhas últimas palavras, né? Eu tava aqui pensando em outra coisa, mas acho que não era apropriada para o momento. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, duas pessoas que eu já conheci, a Adriana Pena e a Lorenza Silveri, e agora a Adriana Schelliga também, que eu conheci nessa conversa que foi deliciosa. Pessoas com muita preocupação com algo que é imprescindível que seja discutido, então isso me mantém motivado de saber que pessoas de outras áreas que não só na ginecologia estão aí querendo falar sobre sexualidade porque reconhecem a importância e não negligenciar esse tema, acho que é o primeiro ponto e talvez a mensagem que eu deixaria para o nosso público de profissionais de saúde, não negligenciem o tema porque ele é essencial e para aquelas pessoas que nos ouvem que são pacientes, que estão aí em outras áreas também, lembrar de
falar do que você está se incomodando. Então, permita-se, aproprie-se do direito de manifestar o que te incomoda. Acho que isso é uma das coisas que mais vai fazer diferença para que o seu tratamento seja satisfatório e siga um pouquinho o que que é importante para você. Nem todo mundo vai ter as mesmas demandas, nem todo mundo vai ter as mesmas preocupações, então manifestar aquilo que individualmente é prioritário vai fazer com que o profissional que cuida de você possa desenhar uma estratégia mais eficaz, mais adequada, conforme os seus princípios. Muito Perfeito. bom, muito bom, Muito, Dri, foi ótimo. foi. Muito obrigada, gente. E até o próximo, né, Dri? Isso, até o próximo, obrigada. E não esqueçam, depois nós vamos colocar aqui os contatos do Dr. Edson, doutora Lorenza, para fazer contato, segui-los e perguntar. E as nossas também, né, Dri? Até Isso a aí. próxima. Beijo. Até, beijo. Beijos, tchau, tchau. Beijos, obrigado.